Bem, irmãos, graças e paz da parte do nosso Deus. Amém? Quero saudar a você que nos acompanha através dos canais da igreja, da Primeira Igreja Batista da Ilha das Flores. E agradeço pela oportunidade que você nos dá de chegar até a sua casa com uma mensagem, com uma palavra do Senhor. Irmãos, eu fui escalado algumas vezes passadas para estar aqui, mas devido à escala, eu não consegui estar, às vezes trabalhando à noite. E o Senhor me dá a confiança de estar aqui nessa noite mais uma vez com os irmãos para poder compartilhar da palavra com os irmãos. E eu fiquei alguns dias perguntando ao Senhor o que eu falaria para os irmãos. A gente fica se perguntando o que eu vou compartilhar, o que eu vou falar para os irmãos. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 4. Nós vamos ler do verso 1 ao verso número 4. Nós estamos no mês da família. E o tema da mensagem que eu trago nessa noite é: do que minha família tem se alimentado? E essa pergunta foi a pergunta que eu me fiz, mas eu deixo para você também se perguntar. E durante a mensagem, talvez para você a mensagem ela vai iniciar um pouco confusa, mas eu te dou certeza que quando você chegar no final dessa mensagem, o Senhor vai esclarecer todas as coisas e a gente vai sair daqui muito edificado, assim como o Senhor edificou muito a minha vida com essa mensagem que Ele trouxe ao meu coração. Amém? Mateus capítulo 4, versículo 1 ao verso 4 diz: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém? Irmãos, feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, graças nós te damos pela oportunidade, pelo privilégio que o Senhor nos dá de estar diante da Tua presença mais uma vez. Obrigado, Senhor, porque temos convicção e certeza de que o Senhor separou esse tempo para que nós estivéssemos aqui contigo. E o Senhor estava aqui muito antes de nós nos adentrarmos aqui, Senhor. Obrigado pelos louvores, obrigado pelas canções, por cada palavra que já foi falada aqui nessa noite, que já foi ministrada. Nós oramos agora por essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração, que será transmitida através do Teu Santo Espírito nessa noite. Que o Senhor possa nos edificar, nos fazer crescer, nos fazer avançar como igreja do Senhor, como família, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Assim eu louvo a Ti e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quem estava no retiro, um dos pontos que o pastor falou, pontuou acerca da saúde mental, acerca da saúde espiritual e também acerca da saúde física. A gente refletiu, se eu não me engano, no segundo dia, acho que foi no sábado, que a gente refletiu sobre isso. E um dos pontos da saúde física que o pastor falou foi acerca do alimento. E eu quero trazer uma mensagem acerca do alimento. E mais uma vez eu digo que quando eu comecei a montar essa palavra e escrever, e o Senhor foi me falando, eu fui montando, eu fiquei, meu Deus, mas isso está confuso no início. Mas quando a gente chega no final e que o Senhor, o Espírito Santo vai esclarecendo, vai trazendo uma mensagem, uma reflexão, a gente entende por que no início o Senhor fez algumas coisas. E eu queria te convidar para refletir comigo. Nós temos vivido tempos difíceis. E a gente sabe disso. Nosso tempo não é um tempo fácil. Porém, é um tempo cheio de facilidades também. E talvez seja meio controverso dizer que a gente está vivendo tempos difíceis, cheios de facilidade. Não fica uma frase muito boa, porque são coisas contrárias. Porém, a gente tem vivido um tempo de dificuldade social, cultural, de muitos conflitos, de muita confusão. Mas talvez seja o tempo onde a gente tem experimentado muitas facilidades. A gente tem vivido a era da tecnologia da informação, a era da inteligência artificial, e as coisas têm sido cada vez mais aceleradas. A nossa rotina parece que a gente nem tem mais 24 horas, não sei se você tem essa impressão também, que parece que nos dias de hoje, com todas as facilidades que a gente tem para tornar o nosso dia mais tranquilo,
acaba que o dia fica mais apertado, fica mais puxado. E uma das coisas que a gente acaba negligenciando é a nossa alimentação. Sei que não é o panorama de todos. Existem pessoas que são fortes, guerreiros e conseguem resistir e manter uma alimentação e manter uma rotina. Mas uma das coisas que a gente acaba mais negligenciando por conta da correria é a nossa alimentação. Eu, por exemplo, na minha escala, em que eu estou 2 dias trabalhando de dia e 2 dias eu estou à noite, o organismo não entende nada. Porque um dia, 1h da manhã você está em casa dormindo, no outro dia, 1h da manhã você está jantando. Então o organismo acaba não entendendo e a gente não tem uma rotina, as coisas ficam meio bagunçadas e a gente acaba negligenciando a nossa alimentação. Tem dias que, por exemplo, entre uma noite e outra eu chego em casa, acabo dormindo, eu só acordo já na hora de sair de novo e acabo que o horário do almoço foi embora. E a gente acaba, num contexto geral, negligenciando aquilo que vai nos fortalecer fisicamente. Os irmãos talvez vivam rotinas diferentes, mas enfrentando as mesmas dificuldades. E aí a gente acaba, por muitos momentos, recorrendo às facilidades das coisas que o nosso dia a dia, que o nosso viver diário oferece. E uma dessas facilidades, por exemplo, são as plataformas de delivery. Não vou fazer propaganda aqui, não vou falar nome, mas é uma das coisas que a gente acaba usando muito no nosso dia a dia. Às vezes por ter um tipo de alimentação que dá para cadastrar no aplicativo e aí você tem aquela facilidade, ou às vezes porque a gente não quer preparar o alimento, ou está na correria mesmo, ou às vezes não vai dar tempo, você vai dormir tarde demais, enfim. Só que quando a gente pega uma plataforma dessa e a gente pega o nosso celular e abre lá o aplicativo que você sabe qual que é, para poder pesquisar uma alimentação, você abre aquele aplicativo e às vezes você compra um alimento, compra uma comida que você não sabe qual é a procedência, não sabe qual é a qualidade, não sabe como que é feito, como que é preparado, qual é o ambiente que aquele alimento é preparado, o que está por trás daquilo, quem foi que fez, você não sabe, você só sabe aquilo que está público, são as notas lá, 4.9, 4.7, as avaliações, às vezes a gente mesmo não avalia exatamente como foi. Eu sei que em algum momento você recebeu um alimento, ou algum serviço ou produto que não foi tão legal, mas você foi lá e deu 5 mesmo assim. Então a gente não tem clareza se de fato aquilo é aquilo mesmo que está público, porque a gente não tem referência. Por exemplo, se você for... Quem conhece forno de lenha? Quem já foi no forno de lenha? Aí os irmãos, a maioria já foi, ou talvez todo mundo já foi. E quando você vai pegar, por exemplo, o aplicativo para poder fazer um pedido no forno de lenha, você sabe quem é o forno de lenha, você tem referência de lá. Por quê? Você já foi lá. Então você conhece, você sabe de onde está vindo, como que é preparado aquele alimento, qual é a história daquele ponto comercial. Mas a gente vai avançar e a palavra vai se esclarecer. Só que, irmãos, esses aplicativos de delivery, de comida, que a gente acaba negligenciando a nossa rotina para facilitar, eles nos mostram e nos apresentam alguns riscos. E eu queria apresentar isso para você, mas eu queria já pedir desculpa se tiver alguém me ouvindo que trabalha com delivery, me perdoe, mas fica até o final da mensagem que você vai entender. Primeiro risco, irmãos, que a gente enfrenta ao se acostumar, por exemplo, a pedir um delivery, a pedir comida fora de casa, para aqueles que conhecem o termo, é a gente ficar na zona de conforto. É a gente se tornar dependente daquilo. E aí, essa semana, se eu não me engano, foi ontem, no trabalho, a gente pediu um delivery, que o rapaz estava saindo de férias, então sai de férias, paga um lanche, não sei se a empresa de vocês também é assim. E aí uma das colegas de trabalho, ela disse, às vezes eu estou em casa com a comida pronta e eu peço um delivery, porque não é aquilo que eu quero comer, eu quero escolher outra coisa. E a gente acaba se tornando dependente de escolher algo de fora, escolher algo que já vem pronto, que já vem com uma certa facilidade, e a gente fica dependente daquilo. O segundo ponto é que quando você abre o aplicativo do iFood, isso já aconteceu muito lá em casa, eu acho que já aconteceu com você, de você abrir o aplicativo, eu acabei de fazer propaganda, de você abrir o aplicativo e você está com vontade de comer um hambúrguer. Só que quando você abre o aplicativo aparece tanta coisa boa que você fala, eu acho que eu não quero mais um hambúrguer, eu acho que eu vou de pizza.
E aí você começa a escolher pizza, vai e volta, e você opta por comer uma outra coisa. Porque quando você abre o aplicativo, ele te mostra uma infinidade de possibilidades, de ideias, de coisas gostosas para comer, que você fica em algo muito ruim. Você fica, primeiro, indeciso sobre aquilo que você quer, e segundo, isso acaba causando dentro de você uma confusão. E aí você fica naquele turbilhão de estabelecimentos, aquele monte de comida, vários preços diferentes, várias possibilidades, e você fica indeciso, fica confuso. E já aconteceu lá em casa de a gente ficar tão confuso, tão indeciso, que quando a gente vai olhar no relógio já não dá nem tempo de receber mais o negócio. Ou seja, a gente viu tantas possibilidades que a gente acabou perdendo tempo de fazer o pedido de fato e de se alimentar. O terceiro ponto, o terceiro risco é de você se tornar um viciado. Consumo excessivo de comida. Quando você abre lá para poder fazer o seu pedido, e aí você, como não é você que vai fazer, você se sente às vezes no direito de pedir várias coisas. Eu vou contar aqui algo, o S não está aí, eu acho que ele vai ouvir ali a mensagem, mas o S é um cara sensacional. Você sai para lanchar com o S, e aí o S ele já tem os lugares dele, ele é um cara que conhece muito sobre culinária, gosta muito, e aí ele gosta da entrada. Ele já chega no lugar, já pede uma entrada, aí daqui a pouco ele já vê o que ele vai comer, já começa a esquematizar as coisas. No final das contas já veio uma entrada, veio o prato do meio, veio o subprato, e veio a sobremesa, enfim. E quando a gente pega o aplicativo, a gente vai vendo várias possibilidades ali, a gente vai acrescentando e a gente acaba consumindo excessivamente algo que, se fosse no nosso ambiente familiar, talvez a gente não fosse consumir tanto. Eu tenho certeza que nós não iríamos preparar uma entrada, um prato do meio, um outro prato e uma sobremesa. Irmãos, na rotina não dá para fazer isso, dá? Às vezes no almoço de domingo, junta todo mundo, cada um faz alguma coisa e no final acaba tendo isso tudo. Mas a nossa rotina não. Só que quando a gente pega nesse contexto de delivery, de coisas prontas, de facilidades, a gente acaba em certos momentos consumindo demais. O quarto risco é de nós nos tornarmos pessoas despreparadas. Como assim? De você desaprender a preparar o seu próprio alimento. Por exemplo, eu já conheci pessoas que não preparam comida em casa, elas só comem fora. Primeiro, porque num determinado momento da vida foi mais fácil comer fora do que comer em casa. Existem pessoas assim. Por exemplo, eu conheci colegas que, por morarem sozinhos e terem tipo de alimentação e ter facilidades, compensava mais ele comer fora no restaurante, almoçar na rotina de trabalho, do que ele comprar, fazer uma compra, colocar em casa na geladeira e fazer marmitas para poder levar para o trabalho. Só que chega um momento em que a pessoa se torna despreparada, ela já não sabe mais preparar o seu próprio alimento. Agora ela fica refém do alimento dos outros, do preparo dos outros, e já não sabe mais fazer o seu. O quinto ponto é que em algum momento a nossa saúde ela vai ser comprometida. Se você começar a consumir tudo o que você vê, tudo que é oferecido pelas plataformas, etc., e começar a comer fora direto, cada dia você quer uma coisa diferente. Um dia você vai comer uma pizza, outro dia você vai comer um hambúrguer, outro dia você vai comer algo. E você começa a comer várias coisas diferentes, e aí quando você vai fazer o exame, as suas taxas estão como? Está tudo alto, está tudo ruim. E aí você faz uma avaliação, meu Deus, eu preciso voltar atrás, eu preciso começar a comer melhor, eu preciso me preparar melhor. Só que a gente viajou recentemente nas férias, e aí eu vou contar algo que diz um pouco relacionado a isso. Quando a gente vai viajar, a gente fica comendo fora, certo? Você vai no restaurante tal, enfim, você vai comendo. Você não está na sua casa, no seu ambiente, então você vai caçando os restaurantes e vai comendo. Irmãos, comer saudável fora de casa é caro. É caro. Você vai tomar um suco de laranja, dependendo do lugar que você for tomar um suco de laranja, é R$25, 300 ml. E aí você vai olhar um Guaraná lata, é R$6. Você vai em qual? Se você gosta, por exemplo, eu gosto dos dois. E aí a gente estava lá em Santa Catarina, aconteceu exatamente isso. A gente foi almoçar, aí Milena pegou o suco de laranja. Aí quanto que é o suco de laranja? Ele estava lá. Acho que era R$18, eu acho.
Aí tá bom, pegou o suco de laranja. Aí eu, quanto que é o suco de laranja? 18. Quanto que é a latinha de Guaraná? É R$6. Dá 3 latinhas de Guaraná. Brincadeira, eu tomei só um, mas dá para comprar 3 com suco. Porque comer saudável fora é caro e a gente acaba optando por aquilo que não é tão bom assim. Aquilo que aos nossos olhos talvez vai nos fazer um bem naquele momento momentâneo, mas que na verdade torna a nossa saúde comprometida. A gente não come tão bem, como se a gente estivesse preparando, como se a gente estivesse fazendo. E essas taxas altas, a gente sabe que se a gente não controlar, o que acontece? Pode chegar um momento que isso vai causar a morte. Se eu não cuidar das taxas, se eu não cuidar da minha pressão, se eu não cuidar do meu colesterol, se eu não cuidar, sabe, das demais taxas aí que um enfermeiro vai falar melhor. Mas enfim, se a gente não cuidar da nossa saúde, o que vai acontecer? A gente vai acabar morrendo. E eu quero partir do meio para o final dessa mensagem, dizendo para você que a mensagem que o Senhor nos traz nessa noite não tem nada a ver com alimento físico. A mensagem que o Senhor nos traz nessa noite é a respeito do nosso alimento espiritual. Eu trouxe todos esses exemplos e falei sobre alimento físico, contextualizei acerca do delivery, porque a gente tem vivido uma geração de cristãos que tem buscado a palavra exatamente dessa forma, que tem buscado se alimentar exatamente dessa forma. Pessoas que não querem mais buscar o alimento, pessoas que querem que somente receber, não quer preparar, mas quer somente receber. Pessoas que estão dependentes e na zona de conforto. Irmãos, eu assisti um vídeo, era um corte no YouTube do pastor Rafael Abdala. Quem não conhece o pastor Rafael Abdala, eu te oriento a conhecer. Nosso presidente da Convenção Batista Brasileira. E é alguém que eu tenho buscado acompanhar, também. Tinha acompanhado outros pastores, e aí a gente tem alguém tão próximo, assim como a gente tem o pastor Elmar, e alguém tão próximo, o presidente da Convenção Batista Brasileira, alguém que está presente nas redes sociais. Então, se a gente quer consumir conteúdo das redes sociais, enfim, nós temos alguém ali que é alguém que tem sido referência, no nosso tempo também. Só que a gente tem uma facilidade e que às vezes acaba sendo ruim para nós. Hoje a gente tem as redes sociais, esse culto, o que eu estou falando aqui, depois vai ser postado, e a gente vai poder voltar lá no YouTube, vai poder ir lá no YouTube e revisitar essa mensagem. Só que o que se torna também difícil de fazer, e existem pessoas que estão optando por não vir mais à igreja. Existem pessoas que estão optando por ficar em casa e fazer exatamente o que a gente faz num aplicativo de delivery. Eu vou lá, eu escolho aquilo que eu quero comer, eu escolho aquilo que interessa aos meus olhos, aquilo que vai ser bom para mim, aos meus olhos, e eu acabo consumindo aquilo. E aí eu vou no YouTube, eu escolho tal pessoa, e eu acabo me tornando dependente de ser um cristão de casa. Alguém que está lá em casa, que só quer viver lá, que não quer mais sair para buscar, que não quer mais preparar o próprio alimento, que não quer mais abrir a Bíblia, como alguém que abre o seu armário, abre a geladeira, pega os ingredientes e monta um prato. A gente acaba correndo o risco de ser um cristão que não quer mais abrir a Bíblia e buscar uma reflexão própria. Pedir, Senhor, fale no meu coração. Senhor, eu já ouvi o pastor pregando domingo, eu já ouvi o Alex pregando quarta, mas agora eu quero que o Senhor pregue diretamente para mim. Eu quero abrir a Bíblia, Senhor, eu quero que o Senhor me mostre cada ingrediente para que eu monte uma mensagem ao meu coração. Eu quero que o Senhor fale no meu coração. Porque a gente corre o risco, irmãos, de nos tornarmos dependentes daquilo que vem do outro. E a gente acaba esquecendo de que a gente também tem acesso a essa palavra. Que a gente também tem a responsabilidade de pregar para o outro. E de não só receber. Nós também temos a missão de ser essa pessoa que transmite a mensagem. Só que a gente tem vivido um tempo de pessoas cristãos sem igreja, o pastor já falou isso várias vezes, ou sem igreja, pessoas que escolheram não congregar mais, porque por conta das facilidades, eu escolho um tema, eu quero ouvir sobre o que nessa noite. Quando a gente chega aqui domingo, quantas vezes você chegou aqui no domingo e você já sabia o que seria pregado? Irmãos, eu nunca cheguei aqui, a não ser que fosse eu pregar. E aí eu saberia de fato o que vai ser pregado.
Ou, né, às vezes chega na hora aqui e altera e muda, mas assim, em tese, eu sei. Mas, por exemplo, quando o pastor Eliomar está escalado, que eu chego aqui no domingo para poder ouvir, para poder ministrar o louvor, ou para poder simplesmente participar do culto, eu não sei o que o pastor vai pregar, porque a mensagem primeiro foi levada ao coração do pastor. Então eu não escolhi o que eu vou ouvir, e se tiver um confronto para mim naquela noite, ele vai acontecer. Por quê? Porque foi o Espírito Santo que me trouxe, foi o Espírito Santo que levou a mensagem ao coração do pastor, e eu estarei aqui, não tem para onde correr. Agora você vai no YouTube e pesquisa uma mensagem. Eu quero ouvir uma mensagem que fala sobre prosperidade. E aí você coloca lá num canal que você gosta, e aquele pastor, aquele missionário, aquele evangelista começa a falar. Chega um determinado momento, irmãos, que se você ouvir algo, e aí eu falo você no contexto geral, como pessoas, você ouve algo que não agrada ao seu coração, ou que você não queria ouvir, o que você faz, o que nós somos inclinados a fazer? A pausar, tirar e pesquisar outra coisa. Por quê? Porque a gente acaba ficando refém na zona de conforto, independente de ouvir coisas que a gente quer ouvir, e não aquilo que a gente precisa ouvir. O segundo ponto que a gente falou acerca do alimento físico, mas que eu quero trazer para o espiritual e relacionado a essas coisas de ser cristão só lá fora, só por meios digitais, termos variedade demais. Quando a gente escolhe deixar de termos referências bíblicas, ou deixar de acompanhar aqueles que estão próximos para acompanhar aqueles que estão longe, e às vezes temos várias pessoas, vários pastores, vários missionários, várias pessoas que nos influenciam no dia a dia, a gente tem variedade demais, e isso acaba gerando indecisão, confusão. Imagine se você seguir 5 pastores diferentes, e chega um determinado momento da sua vida que você já não tem mais a sua opinião própria. Por quê? Porque você se tornou um despreparado. Você já não prepara o seu próprio alimento, você não estuda, você agora é refém daquilo que os outros falam para você. Isso não acontece com a gente, né, irmãos? Amém. Mas que essa mensagem possa gerar um confronto em nós. Mas você chega naquele contexto de seguir várias pessoas ao mesmo tempo, e você tem ali variedades de opiniões de pessoas, variedades de pastores ali no YouTube pregando uma palavra que você não conhece, às vezes você não sabe quem é. E você corre um risco, e que muitas pessoas têm corrido e têm caído, que é ter referências de pessoas que você não estudou, de pessoas que você não conhece, pessoas que você só conhece pelas redes sociais. Quantos casais que você já viu nas redes sociais que um dia eles postaram, isso aconteceu recente, eu não vou falar com quem, mas que um dia postou que estava tudo certo, estava tudo bem, estava tudo beleza, e deu 5 horas, 6 horas, acabou tudo. Aí, essas pessoas, elas são referência para alguém que tem se alimentado daquilo que ela tem falado, só que chega um momento que desmorona tudo. E aí aquela pessoa, ela fica incrédula e não quer acreditar em mais ninguém. Tem muitas pessoas aí fora que não querem mais pisar aqui dentro, porque se decepcionaram com o ser humano. Se decepcionaram com aquilo que eles colocaram como referência. E as redes sociais, elas têm alavancado isso. Porque se a gente pegar e não tiver sabedoria, irmãos, e sair um escândalo gospel nas redes sociais, ou acontecer algo envolvendo a igreja do Senhor, se nós não tivermos sabedoria, estivermos fincados no Senhor, irmãos, nós seremos um dos que irão abandonar a fé por uma coisa que foi o ser humano que fez. Mas que a gente tenha como referência as pessoas que nós acompanhamos. Não é porque o pastor está aqui, mas, irmãos, o pastor é alguém que eu posso chegar para ele a qualquer momento e perguntar: pastor, eu estou com uma dúvida, eu preciso de um conselho. Ele vai ter para me passar. E eu posso ter confiança em seguir. Apesar de que às vezes eu sou teimoso, né, pastor? O pastor fala: não, eu falei para você ir para lá, você foi para cá. E nós somos teimosos às vezes. Mas nós temos alguém que para nós é uma referência aqui. Nós temos alguém que é uma referência nesse lugar. E eu tenho um prazer, irmãos, de poder ouvir da boca da minha mãe, da minha avó. E minha mãe já disse isso para mim várias vezes. Minha avó já disse isso várias vezes. Meu pai já disse isso várias vezes. De olhar e falar: olha, o pastor Eliomar, aquele é um pastor de verdade. Por quê? Porque vê referência, vê algo bom, vê o dia a dia, vê a rotina. E por que deixar de vir ao culto
deixar de vir as programações da igreja para acompanhar alguém que eu nem conheço, para acompanhar alguém que está do outro lado do mundo, vivendo uma rotina totalmente diferente e que às vezes é uma coisa na frente dos microfones. E eu não estou falando isso, irmãos, para a gente simplesmente excluir o YouTube e parar de acompanhar todo mundo que a gente acompanha lá fora, não, pelo contrário. Existem muitas pessoas excelentes para a gente acompanhar. Só que a gente precisa fazer algo que às vezes a gente não faz com o alimento que a gente vai comprar. Pesquisar a fundo, entender aquilo que a gente vai consumir, entender aquilo que vai entrar na nossa casa. O tema da mensagem é do que a minha família tem se alimentado. E às vezes a gente se preocupa tanto em sair de casa e buscar o alimento físico, que a gente acaba esquecendo que o mais importante é o alimento espiritual para a nossa casa. Imagine um pai ou uma mãe que vai se preocupar tanto com o que o filho consome e esquece daquilo que o filho consome, daquilo que o filho consome. E o alimento físico, quando ele faz mal, você sabe o que acontece. Às vezes você fica um dia mal, às vezes você fica 2, você vai lá, toma um remédio, toma um medicamento, mas se aquilo que entra no nosso ouvido, se aquilo que alcança o nosso coração, se aquilo que alcança a nossa mente, impacta a nossa vida espiritual, irmãos, isso não é remédio qualquer que vai curar. Às vezes, e a gente às vezes conhece pessoas que têm impactos para o resto da vida, porque consumiu algo que chegou ao seu coração, que chegou à sua mente e que não era algo que ela precisava ouvir. Um outro ponto é que a gente acaba consumindo excessivamente as coisas. Conteúdo demais não é bom. Ouvir demais também não é bom. Quando a gente ouve a palavra, a gente está aqui, a gente é confrontado, a gente vai, pesquisa. Só que quando a gente abre o Instagram da vida, a gente começa a consumir, e uma palavra aqui, uma palavra ali, às vezes uma palavra que diverge da outra e a gente começa a ficar confuso. Consumo excessivo é uma das coisas que as redes sociais, as plataformas, elas querem que a gente faça, que é consumir excessivamente o conteúdo, mas que a gente possa aprender a dosar, a avaliar, para que a gente, em nome de Jesus, não se torne uma pessoa despreparada. Alguém que desaprendeu a como ler uma Bíblia, alguém que desaprendeu a como orar, alguém que desaprendeu a como falar do Senhor, alguém que desaprendeu a como buscar a palavra. Irmãos, talvez essa palavra, a gente pode pensar que essa palavra não é para nós que estamos aqui, mas eu quero dizer que essa palavra é para nós, porque talvez muitas dessas coisas aqui nós não fazemos, mas é um alerta do Senhor para que a gente jamais faça, para que a gente jamais abra mão de estar na casa do Senhor. Porque uma das coisas que a gente ouviu no retiro, que a gente às vezes fala muitas vezes, mas acaba não dando real valor, é que quanto menos a gente ora, menos vontade a gente tem de orar. Quanto menos a gente lê a Bíblia, menos vontade a gente tem de ler a Bíblia. E quando a gente opta por consumir aquilo que os outros nos falam, somente isso, a gente acaba fazendo exatamente isso. Não oro mais, por quê? Porque tem alguém que ora por mim. Eu não estudo mais a palavra porque tem alguém que vai falar para mim o que eu preciso ouvir. Mas que o desafio do Senhor nessa noite, o que Ele trouxe ao meu coração, é que eu preciso buscar mais o Senhor. Que eu preciso me preocupar com aquilo que tem entrado na minha casa. As palavras que às vezes a gente coloca na televisão, as palavras que às vezes a gente coloca no nosso celular e que entram na nossa casa, por muitas vezes a gente pensa que não tem poder, mas tem. E que a gente possa se cuidar, entender que... E não só entender, mas acredito que isso é algo que a gente já sabe, é que o mundo espiritual, ele é real. É real. A gente sabe disso, mas no dia a dia a gente acaba esquecendo. Que aquilo que a gente fala... Irmãos, antes da minha conversão, eu falava muitos palavrões. Por isso que uma das coisas que minha mãe fala muito é que, acerca do que Jesus fez na minha vida, foi justamente relacionado a isso. Porque Ele mudou o meu jeito de falar. Ele mudou o meu comportamento. Ele mudou o meu tratamento com os meus pais, com a minha família. Mas eu não posso deixar com que o velho homem chegue.
Só que se eu der lugar, assim como a gente ouviu, né, na mensagem de domingo, se eu não me engano, se a gente der lugar ao Senhor, Ele vai fazer. Mas se a gente der lugar ao diabo, ele também vai entrar na nossa casa por meios que a gente às vezes está dando a mínima importância, o mínimo valor. Que a gente possa ter cuidado com isso, para que a gente não se torne um despreparado para lidar com aquilo que o Senhor quer fazer na nossa geração. E para a gente finalizar, o penúltimo ponto da saúde física que eu falei foi acerca de estarmos com a saúde comprometida. E a nossa saúde espiritual, ela precisa estar inteira para que a gente possa fazer aquilo que o Senhor quer fazer na nossa geração. Então, aquilo que a gente consome, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente se alimenta, diz respeito diretamente a como está a nossa saúde espiritual. Se eu me alimento mal, assim como o meu corpo sente, o meu espírito sente. E algo que o Senhor fez, que o Senhor colocou no meu coração e me perguntou foi: Alex, se o Espírito que habita em você, irmãos, eu sei que o Espírito Santo é um só, mas vou tentar individualizar ele por um momento, mas imagine que fosse um Espírito para cada um de nós. Se você pegasse o Espírito Santo que habita em você e levasse ele para fazer uma consulta, como a gente faz, como estaria a saúde espiritual dentro de você? Eu me perguntei isso, eu falei: meu Deus, como está a minha saúde espiritual? E para a gente finalizar, porque eu já perdi a hora ali, que a gente possa, assim como a gente faz a nossa dispensa, quando a gente vai fazer compra, de olhar tudo aquilo que está faltando, tudo aquilo que precisa ser melhorado, tudo aquilo que a gente pode acrescentar de novo, que a gente possa olhar para a nossa vida espiritual hoje e refletir: o que eu posso melhorar? Será que eu tenho orado bastante para que eu tenha uma saúde boa? Será que eu tenho lido a Bíblia bastante para que a minha saúde espiritual esteja boa? Como a minha casa, ou do que a minha família tem se alimentado? Que você possa responder isso ao seu coração. E se há algo que precisa ser tirado, que a gente possa tirar. Mas se há algo que precisa ser acrescentado, que a gente possa ter a sabedoria de pedir ao Senhor para que Ele nos oriente, para que a gente possa acrescentar e crescer como igreja do Senhor. Amém? Amém. Vamos orar ao Senhor para finalizar? Senhor, graças nós te damos, ó Pai, porque nós sabemos o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor é maravilhoso, o quanto a Tua graça e a Tua misericórdia, Deus, são importantes, ó Deus, nas nossas vidas. Obrigado porque nesse mês de maio, quantas palavras o Senhor falou, Deus, acerca de família, o quanto o Senhor tem nos edificado, o quanto o Senhor tem confrontado, Deus, as nossas vidas, para que a gente possa levar, Deus, para a nossa casa, para o nosso ambiente familiar, que possa ser diferente, possa fazer diferença. E que em nome de Jesus o Senhor possa gerar em nós esse confronto que a Tua palavra nos traz nessa noite. E se há algo, Pai, que eu tenho me alimentado, que não tem feito bem para o meu espírito ou para a minha caminhada, que o Senhor possa me dar forças para que eu deixe de lado. Que o Senhor nos dê sabedoria para orarmos mais, para nos alimentarmos mais acerca da Tua palavra. Que o Senhor nos faça crescer, Pai, não para a nossa honra, não para a glória do nosso nome, mas para que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Amém. Assim, Deus, eu louvo a Ti e te agradeço. No nome santo do Senhor Jesus.